Prezado amigo telespectador da Rede Mundo Maior de TV, é com muita alegria que estamos iniciando mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Hoje vamos dar continuidade ao nosso programa anterior, que nós estamos explorando o Gênesis de Moisés, comparando com a doutrina espírita, com a Gênese de Kardec, fazendo um trabalho mostrando que a Bíblia teve uma origem divina, espiritual, porém não da forma que muita gente entende. É aí que a gente tem trabalhado, mostrando que existiu uma civilização pré-bíblica lá na Mesopotâmia, onde existiram os babilônios, sumérios, assírios. Esse povo já tinha uma noção de Deus, de divindade, porém de uma forma politeísta, seguida pelos egípcios, onde tinham vários deuses, sobretudo a tríade Osíris, Ísis e Horus, que são responsáveis. O deus Horus, que acabou sendo o deus do sol, que era o deus maior, que criou uma espécie de monolatria egípcia, que acabou com o monoteísmo, porque a Bíblia chegou exatamente para quebrar e destruir o politeísmo, mas sofreu na sua origem a influência dessas civilizações pré-bíblicas. É tanto que o dilúvio de Noé tem muito a ver com a epopeia de Gilgamesh, lá dos sumérios. É tanto que muitos deuses daquela época apareceram, o Gênesis, como a gente cita no nosso trabalho aqui, eu e o Gade, nós mostramos que essa criação, essa colocação de Moisés foi exatamente para contrabalançar, para se opor àquela forma errada que as pessoas tinham sobre as divindades. Que Deus é único, que Abraão veio trazer isso através do Gênesis, no capítulo 12, onde começa o monoteísmo. Mas até o capítulo 11, falei no programa anterior, representam metáforas. Os sentidos são ocultos, espirituais. Aqui está a Torá original em hebraico. Se Bob puder dar um close, aqui nós temos a primeira página da Torá, e nós estudamos, eu e o Gade, os 1532 versículos dessa obra, traduzimos e comentamos. Agora, com que visão eu estou apresentando a vocês agora? Com a visão da doutrina espírita. Porque a questão 627 nos dá essa condição de mostrar que até o espiritismo a gente conhecia o sentido oculto, figurado, metafórico, comparativo na criação. E aí é que eu gostaria que a técnica colocasse aí na telinha o slide que está escrito lá na Gênese de Kardec, no capítulo 12, item 12, vocês vão encontrar a informação e a orientação de Kardec. Não rejeitemos a Gênese bíblica. Ao contrário, estudemo-la. Como se estuda a história da infância dos povos. É uma epopeia rica de alegorias. Ok, Kardec. Porém, dessa alegoria é preciso procurar o sentido oculto, que é preciso conhecer, comentar e explicar com as luzes da razão e da ciência. E é isso que nós vamos começar a fazer com vocês, a tentar conversar com vocês sobre isso, porque a primeira grande barreira para se entender esse livro é o idioma. O primeiro versículo do Gênesis, a primeira linha do Gênesis está escrito: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, que significa Bereshit no princípio, bará ou barô, que é o verbo criar, porém não é criar do nada. Deus não cria as coisas do nada. Essa é a grande primeira dificuldade. A criação ex nihilo, como se diz no latim, que é uma coisa que ninguém sabe explicar de onde veio, não é por aí. Deus criou este mundo da sua própria emanação. Porque a Kabbalah fala nos caminhos, das 12
taças, nas 12 sefirote, que significa esfera, ali em cada uma daquelas simbolizando uma taça, é como se Deus tivesse, através dela, derramado os seus fluidos, emanado, como a gente vê na doutrina espírita, a questão do ectoplasma, que promove a materialização. O ectoplasma consegue dar vida, mostrar fisicamente um espírito que era invisível porque não tinha corpo. Esse ectoplasma é humano, porém o ectoplasma divino é o líquido chamado fluido cósmico universal. Essa emanação divina é que deu origem a tudo isso que nós temos. Porque o verbo bará é o único verbo na Bíblia que só tem um sujeito, que é Deus, Elohim. Bereshit bará, Elohim. No princípio criava Elohim, et hashamayim, não é os céus, mas as águas. Porque a primeira criação do universo foi a água. Para que a gente venha ao mundo, a nossa forma inicial de criação de todos os seres vivos é a água. Nós ficamos dentro de um líquido amniótico. As células reprodutoras masculina e feminina são constituídas 99,9% de água. O esperma do homem com o óvulo da mulher são líquidos, 99% é água. Então Deus criou as águas e a terra. Então esta é a primeira colocação, mas não criou do nada. O nada não pode criar nada. Esta é a concepção que a gente observa neutra. Aqui não tem religião, aqui tem ciência interpretativa com a luz da razão e da ciência, como nos orienta Kardec. Que Deus fez tudo isso do seu ectoplasma, vamos usar o termo assim, da sua emanação, do seu sopro divino, porque a gente vai ver daqui a pouco esse sopro divino atingindo, começando para criar o homem. Resumidamente, essa emanação divina criou as águas, a terra, o fogo, o ar, toda a estrutura do universo capaz de gerar a vida. E essa vida veio lentamente, a gente sabe isso, como Kardec coloca, através não de 6 dias, mas 6 eras. Os rabinos dizem isso, em Criação e Ressurreição do Universo, do Rabino Akiva, ele fala sobre isso, mostrando que cada ano na criação equivale, cada dia equivale aproximadamente a 2,5 bilhões de anos. Aí dá a criação do planeta em torno de 15 bilhões de anos. Aí tem racionalidade, porque você não está vendo a Bíblia literalmente como a gente viu, de uma forma cega, literal, mas de uma forma racional, científica, porque ela também é ciência, ela também é vida, ela também é moral religiosa. Então é nesse sentido que nós vamos dar continuidade a esse estudo, devagarinho, para não atropelar muito a cabeça de vocês, mas tentando tornar da forma mais simples e compreensível a mensagem de Deus baseada no texto original hebraico que está aqui na Torá. Não saia daí, no minuto eu estarei voltando. Não fujam.